A missão de levar esperança a todos aqueles que nunca ouviram o nome de Jesus é muitas vezes desafiadora, exige dedicação, paciência, humildade, coragem e muito amor. Mas os missionários do Adventist Frontier Mission encaram isso com alegria e muita determinação. Você quer conhecer mais sobre o trabalho desses corajosos cristãos? Então não saia daí, porque o Missão 360 está só começando. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Missão 360, onde você ouve histórias de missionários ao redor de todo o mundo e, é claro, perto de cada um de nós aqui no Brasil também. Lembrando que o projeto de hoje, ou o tema especial de hoje, fala sobre os desafios ou impedimentos que, quem sabe, nós podemos colocar para sermos missionários. Existe alguma coisa que, quem sabe, você vê que limita você a falar mais da mensagem de Deus para outras pessoas, ou quem sabe sair do país que você está para ser um missionário? Família, recursos, cultura, outras tantas coisas mais. Mas hoje nós vamos conhecer pessoas que não veem empecilhos para levar a mensagem de Deus ao redor do mundo. Antes eu queria falar um pouquinho para você acerca dos meios sociais que você pode entrar em contato conosco. O nosso e-mail ou também através do facebook.com/Missão 360 NT. Lá você entra em contato, coloca o seu ponto de vista, sugestões e, é claro, também enviando vídeos para nós colocarmos aqui, você missionário ao redor do mundo também. E a nossa história de hoje vai nos levar a uma pequena vila na Tailândia, onde a presença de duas novas famílias de estrangeiros está despertando a curiosidade dos habitantes locais. Esses novos moradores mostraram o amor de Jesus em pequenos atos do cotidiano. E você vai assistir esse vídeo agora. Nas montanhosas selvas do norte da Tailândia, as muitas casas de bambu e as estradas de barro compõem a paisagem. O maravilhoso céu azul é estampado com nuvens de formas variadas. Aqui é fácil sentir como se estivesse numa ilha dos tempos primitivos. Este distinto lugar é o lar dos Miens, uma pequena tribo com passado cheio de honras e glórias. Esta comunidade tribal conservou sua língua nativa através dos anos e se comunicam até hoje pelo idioma Thai. Eles preservam sua única herança através das artes, a costura para as mulheres, com muitas cores e desenhos únicos, e a produção de objetos de prata. É comum encontrar grupos de Miens artistas em frente às suas casas, trabalhando juntos, cada um com sua habilidade manual. Os Miens são muito espirituais. Eles dançam e dão oferendas não apenas para as divindades taoítas, mas também para seus antepassados. Eles acreditam que é necessário alimentar os ancestrais. Por isso, constrói pequenas casas para os espíritos das pessoas mortas e decoram com presentes para elas. Mas apesar de muitas gerações terem lutado para se manterem afastadas, hoje milhares de jovens Miens estão deixando as tranquilas aldeias para explorar o materialismo e o estilo de vida ocidental. Os mais experientes viam a cultura Mien escapar entre os dedos e o futuro parecia incerto. Mas de uma forma inesperada, suas esperanças foram renovadas. Certo dia, essa tribo recebeu a visita de duas famílias, os Wilson e os Jill. Esses missionários adventistas, além das fronteiras, trouxeram para a comunidade uma mensagem única e libertadora: que o Deus de toda a criação oferece algo melhor que um passado nobre. Ele pode dar um futuro glorioso. O ministério destas famílias parece simples, mas exige muita comunhão, amor e dedicação. Eles aprendem a língua local e fazem amizade com as famílias Miens. Assim, eles formam uma base na comunidade e cumprem suas responsabilidades como membros desta distinta sociedade. Jennifer Jill é enfermeira e usa suas habilidades para ajudar a comunidade. Ela é responsável por uma pequena clínica e, com a ajuda de seu esposo, apoia os jovens na escola.
As famílias Miens se surpreendem com a diferença que a educação está fazendo na vida dos membros mais novos da tribo. O próximo objetivo dos DIL é desenvolver um centro completo de estudos bíblicos na língua e no contexto cultural dos Miens. Eles oram para que essas lições possam algum dia se espalhar entre o povo local e que a mensagem contextualizada do amor de Jesus toque os seus corações. Na outra aldeia Mien, os Wilson também constroem laços de amizade com os vizinhos. Eles vivem entre os habitantes locais, demonstrando o verdadeiro caráter cristão. Os Wilson fazem da casa deles um ministério interessante, um lugar onde as pessoas vão para conversar. Elas se sentem tão bem ali que acabam abrindo seus corações. Os missionários, juntamente com seus irmãos Miens, oram para que Deus toque os corações dessa comunidade. Por favor, ore para que ocorra uma reforma espiritual e que o amor de Jesus possa contagiar todas as aldeias do norte da Tailândia. Ore para que chegue o dia em que todos acreditem nos maravilhosos ensinamentos da Bíblia. E muito obrigada por apoiar a missão. Esse é um belo testemunho e é bom nós vermos tanto jovens envolvidos na missão, quanto também famílias, esposo, esposa, filhos, pessoas que saem do Brasil e vão ao redor do mundo, pessoas que saem de outros lugares também, trazendo a mensagem da palavra de Deus aos corações que ainda não conhecem. Depois do intervalo, John Baxter, recrutador dos missionários Além do Mar, vão contar para a gente sobre os desafios que essa iniciativa missionária reserva e vai falar também da sua experiência pessoal como missionário. Não saia daí, porque o Missão 360 volta já. Estamos de volta com Missão 360 e agora vamos conhecer algumas igrejas aqui no Brasil e ao redor do mundo. Algumas novas igrejas e algumas já bem antigas, centenárias, mas vale a pena. A primeira que nós vamos conhecer aqui é uma igreja da cidade de Salvador, Bahia, aqui no Brasil. A gente aproveita e manda um abraço muito especial para os telespectadores baianos, o pessoal lá de Salvador, que está sempre conectado com a gente aqui no Missão 360. Olha, eu quero aproveitar e pedir que vocês comuniquem para a gente de que bairro é essa igreja. A gente sabe que fica em Salvador, é uma bela igreja, é mais uma das pessoas que entrou em contato com a gente, dizendo o seguinte: olha, aqui a gente está cumprindo a missão também e nós vamos agora a uma próxima igreja, um próximo país. Camarões, uma igreja em construção ainda, mas já tem contribuído e abraçado pessoas, membros e amigos daquela região já têm participado aqui dessa igreja também. A próxima igreja fica também no continente africano, no país de Togo. Mais uma foto enviada para a gente aqui no Missão 360. Próxima, Peru. Próximos da gente aqui, uma bela igreja também. Ao lado nós podemos ver a Escola Adventista, mostrando que a missão ela tem que juntar família, tem que juntar educação, saúde, para pregarmos a palavra de Deus também. Olha, a nossa equipe conversou com John Baxter, que é recrutador dos missionários Além Mar. É uma entidade independente que trabalha de forma voluntária e ele contou para a gente quais os principais desafios desse lindo ministério. Ele falou também sobre a experiência pessoal no campo missionário e você vai acompanhar essa conversa agora com Flávio Ferraz Filho. John Baxter, muchas gracias por estar en el programa Misión 360. Gracias, es un placer estar con ustedes. Qué bueno. Primera pregunta. Misión es una de las palabras más importantes, más significantes de la Biblia. Sí. ¿Por qué? Porque cuando Jesús volvió al cielo, las últimas palabras que él dijo es que vamos a hacer la obra misionera a todas partes del mundo. Tú pasaste buena parte de tu vida trabajando en lo que se conoce como Adventist Frontier Mission, sí, o Misión de la Adventista de la Frontera, si sería, sí. ¿no? ¿Podrías explicarme un poquito qué significa y de qué se trata ese proyecto? Okay, Misiones Adventistas de las Fronteras significa que hacemos la obra misionera, pero especialmente con las personas que no han tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio. Por ejemplo, donde son los budistas, los musulmanes, los hindús, todas esas personas que
porque no hemos ido allá, tenemos que mandar misioneros ahí todavía. Y antes de que Jesús regresa, Él dijo que todo el mundo tiene que tener la oportunidad de escuchar el Evangelio. Entonces Él va a regresar. Así que tenemos que ir a esos sitios donde están las personas que todavía no han tenido la oportunidad de escuchar. Tengo entendido que esas son personas pero muy difíciles de alcanzar. ¿Cómo se hace eso en la práctica? ¿Cómo el Ministerio Adventista de la Frontera hace eso? Puede ser difícil. Algunos sitios más difíciles que otros. Todos los misioneros que van con nosotros tienen dificultades. Algunos son físicos, otros son espirituales. Normalmente para hacer este tipo de tiempo de ministerio toma mucho tiempo, más que si va por un pueblecito donde sabe la lengua, puede predicar así. Hay que hacer amigos, aprender su idioma, entender su cultura y presentar el Evangelio en una manera para que ellos puedan entender en el contexto de su cultura. Sí. Usted dice de personas islámicas y todo eso. ¿Serían solamente esas personas o quiénes son esas personas que queremos alcanzar? Lo que estamos haciendo nosotros es nuestra organización solamente va a donde no han tenido la oportunidad de escuchar. Todo el mundo tiene que escuchar, pero por ejemplo vamos también a unos sitios en Europa donde no han tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio, aunque sea que hay, por ejemplo, católicos, personas católicos, pero no tienen una Biblia. Así que mandamos misioneros que pueden compartir con ellos. Vamos a Papúa Nueva Guinea, en las selvas de Papúa Nueva Guinea. Usted dijo que es difícil. Es difícil porque ellos no conocen el carácter de Dios. Y ellos tienen temor de lo que traemos a ellos. Y cuando tienen temor, entonces van a estar un poco desconfiado. ¿Cuál sería el objetivo principal del AFM? ¿Sería la plantación de iglesias? Nuestra organización trata de plantear se dice, las iglesias, pero eso empieza con hacer discípulos. Así que primeramente empezamos con una persona, un grupo pequeño, y de ese grupo tratamos de crecerlo por el Espíritu Santo y por el trabajo de las personas mismas que han aceptado a Cristo, porque ellos hacen un trabajo mucho mejor que nosotros, los misioneros van a hacer. Esas son personas que consideramos diferentes de nosotros, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para alcanzar personas que consideramos diferentes? Son diferentes, pero no tan diferentes que nosotros, porque todos somos humanos, todos tenemos temor, todos queremos amor, todos lloramos, todos nos pusen enfermos. Y muchas veces cuando hay una crisis en su vida, están buscando ayuda en cualquier forma. Y si podemos demostrar que somos sus amigos y que tenemos una solución, y esa solución es Jesucristo y la palabra de Dios, entonces ellos y conocen que somos sinceramente sus amigos, entonces ellos van a escuchar a lo que estamos diciendo. Usted dice que para plantar una nueva iglesia tienen que existir nuevos discípulos. ¿Hay un ciclo para que eso pase? ¿Cómo funciona el ciclo de discipulado? ¿Cómo se llama? Pues tenemos un ciclo, no tiene que ser así como un formulario, sino que típicamente esto es como pasa. Por ejemplo, primeramente una persona siente la llamada de Dios a ser un misionero. Entonces aplica y les damos entrenamiento, y entonces se va afuera. Cuando va allá,
primeramente tiene que aprender el idioma. Y eso toma, dependiente dónde van a ir, 1 año, puede ser 2 años, porque algunos de nuestros misioneros tienen que aprender más de 2 lenguas. Por ejemplo, si se va a África al oeste, primeramente tiene que aprender el francés y entonces la lengua del tribu con la cual está trabajando. O si se va a Tailandia, tiene que primero aprender Thai y entonces la lengua del tribu. No solamente la lengua, pero también tiene que aprender y entender la cultura. Por ejemplo, hay unas cosas y viene por la lengua. Por entender la lengua, puede entender la cultura también. Que aquí en Brasil me he fijado que todo empieza una media hora después de lo que dicen que va a empezar, ¿no? Es así. Pues es una cosa de la cultura, ¿no? Es así también en varios lugares en el mundo. Pero si usted va allí y dice, no, tenemos que empezar a las 9 y las personas no vienen a las 9, ¿qué va a hacer? Tiene que adaptar a eso. Entonces, después de entender la cultura, mientras que está aprendiendo la cultura y la lengua, están haciendo amigos. Y hay muchas personas que quieren hacer amigos con un extranjero. Y entre esas personas esperamos que tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio y presentar a Jesús como Salvador y ellos pueden aceptarlo. Empezando con 1, 2, 3 personas, tenemos un grupo que se reúne en una casa, normalmente es una casa, y entonces empezamos también a escribir lecturas, lecciones devocionales, lecciones, estudios bíblicos para esa cultura. Así que con la ayuda de las personas que han aceptado a Cristo, escriben estas lecciones y entonces, por la gracia de Dios, ese grupo va a crecer y entonces hay que buscar cuáles de estas personas pueden ser líderes en el grupo para que ellos también puedan tomar el trabajo más adelante, porque el trabajo del misionero es que él no tiene trabajo, que las personas que están allí, ellos van a hacer el trabajo. Y es así como trabaja el círculo, así. Sí. Uno muchas veces no sabe cómo empezar la obra misionera. Y usted es justamente el director de reclutamiento de la Misión Adventista de la Frontera. ¿Qué usted diría o cómo tendría que ser una persona, para ser un misionero? ¿Cómo tiene que ser una persona? Pues la primera cosa que una persona necesita para hacer la obra misionera es que tiene que tener una devoción a Jesucristo, que Él es sinceramente su primer amor. Tiene que tener también un amor para la Biblia. Y otra cosa que necesita es una fe, pero que cuando ora, cree que el Señor va a contestar. No solamente, oh, bless this food, sino que sinceramente cuando ora, Dios está escuchando y Él nos va a contestar. Y no importa tanto qué es su educación, qué es su trabajo, eso, sino que tiene que ser una conexión, tiene que tener una conexión con Jesús y que Él puede guiar a su vida y que el Espíritu Santo puede fluir por esa persona y que el Espíritu Santo está dentro de ellos. John, muchas gracias. Gracias por participar. Esperamos encontrarlo más veces aquí en el programa. Gracias. Thank you. E agora chegou o momento de mais uma reflexão sobre o tema de hoje com Kleber Gonçalves. Bom ter você uma vez mais aqui com a gente no Missão 360. Nos antigos escritos do profeta Isaías, nós encontramos esse impressionante diálogo entre o profeta e Deus. Então, ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me.
Ao ouvir o chamado de Deus, Isaías, movido em seu coração, com o desejo de ser um instrumento de poder nas mãos do Criador, responde: eu estou aqui, Senhor, envia-me. Em outras palavras, usa-me, Senhor. É importante destacar que a pergunta de Deus, quem enviarei, não significava que ele não sabia ou que apenas esperava que alguém respondesse. Ele fez essa pergunta primariamente a Isaías como uma oportunidade de serviço voluntário, como uma oportunidade de entrega e dependência de Deus. Da mesma forma, essa pergunta permanece até hoje como um chamado àqueles que aceitem servir o Criador do Universo em sua missão de salvar o mundo que perece por falta de conhecimento. E Deus valoriza nosso serviço mais do que qualquer coisa que possamos fazer. Ele valoriza a nossa atitude. Assim como Deus deu a Isaías a liberdade para escolher, fazendo-lhe uma pergunta e não lhe dando um comando, Ele nos oferece a mesma oportunidade. No entanto, quando compreendemos a grandiosidade daquilo que Ele fez por nós, a melhor resposta à graça oferecida é o desejo incontido de servir. Mesmo assim, Deus nunca nos forçará a servi-lo. Nós precisamos nos entregar de maneira voluntária. Dentre das muitas agências missionárias que atuam com um ministério de apoio à proclamação do Evangelho Eterno, dentro do contexto da mensagem dos 3 anjos do Apocalipse 14, está a Adventist Frontier Mission, ou Missão Adventista de Fronteiras, mais conhecida como AFM. Qual a sua missão? O estabelecimento de movimentos de plantio de comunidades adventistas entre grupos de pessoas não alcançados através do mundo. Como tudo começou? No ano de 1984, um pequeno grupo de seminaristas estiveram em encontro no lar de Clyde e Kathy Morgan para aprender um pouquinho mais sobre missão e os seus desafios ao redor do mundo. Um ano depois, em 85, a AFM oficialmente teve seu início com Clyde como seu primeiro presidente. Em março de 1987, a AFM enviou a família Scalzi com suas 2 crianças, como a primeira família missionária para plantar uma comunidade cristã entre os Ifugao, um povo não alcançado até então no norte das Filipinas. 6 anos depois, aquele projeto estava concluído. Ao retornar para sua terra natal, a família Scalzi despediu-se de uma igreja muito bem estabelecida, com mais de 100 pessoas batizadas e diversos grupos menores de pessoas participando de maneira ativa daquela comunidade. 2 anos depois, o número de membros duplicou. Em seus primeiros anos de existência, enquanto continuava a aprender como desenvolver o trabalho de missão dentro de contextos transculturais, a AFM buscava alcançar grupos de pessoas que pudessem responder de maneira positiva à proclamação do Evangelho Eterno. Uma nova etapa da história da AFM teve início em 1991, enquanto um jovem casal de missionários iniciou a missão de alcançar a Mongólia, até então completamente fechado ao Evangelho. 2 anos depois, o primeiro fruto desse trabalho foi colhido. Em 2012, mais de 1.400 pessoas já faziam parte das atividades semanais da igreja naquele país. Hoje, a AFM continua com sua missão de alcançar os não alcançados. Mas quem são eles? Cerca de 7.000 grupos, perfazendo um total de mais de 2 bilhões de pessoas. Para que você tenha uma ideia, a cada 1.000 missionários enviados a todo mundo, somente 14 servem essa enorme parte da população mundial. Hoje, a AFM oferece aos futuros missionários o treinamento necessário para que efetivamente possa alcançar povos não alcançados, entre as principais religiões de todo o mundo. Assim como esse maravilhoso grupo de missionários voluntários serve com dedicação ao chamado de Deus, cada um de nós que também um dia aceitou ser um discípulo de Jesus Cristo, também precisamos responder a mesma pergunta: quem enviarei? E então, qual é a sua resposta? Obrigado, pastor Kleber. E é essa a mensagem de hoje: humildade, paciência, entrega e amor. Com essas qualidades, Jesus mostrou qual é a verdadeira religião. E os seguidores de Cristo devem refletir o seu caráter vivendo como ele viveu. E com certeza esse é um grande desafio para todos nós. E o Missão 360 de hoje fica por aqui. Eu vou lembrando que você pode nos acompanhar nas nossas redes sociais, novotempo.com/missão360. Lá você encontra dicas para ser um missionário. E também entre em contato conosco através do facebook.com/missão360nt. Um forte abraço para você, fique com Deus e até a próxima semana com mais um Missão 360.